Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, uma júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Beatriz e, como sabem, temos estado a falar com antigos estudantes do Departamento de Química e perceber onde a vida os levou depois dos estudos. Neste sentido, hoje temos o André Luz. Olá André, obrigada por teres aceito o convite e muito bem-vindo aqui ao podcast. Olá Beatriz, vamos então a isto? Sim. Podes falar-me um pouco do que é que estás a fazer agora, onde trabalhas? Ou seja, neste momento eu sou consultor numa consultora de boutique que está focada em Life Science ou Ciências da Vida. Isto boutique o que quer dizer é, normalmente é uma companhia mais pequena e adapta as suas soluções aos problemas do cliente. Neste caso, desde que eu entrei há 8 meses aqui para a consultora, os projetos têm sido maioritariamente nas áreas de acesso ao mercado e inteligência competitiva. Não podendo dar muitos detalhes a nível do acesso ao mercado, tivemos um projeto em que tentamos perceber se era possível colocar 2 fármacos em Portugal, ok? Que já existiam noutro país. E a nível de inteligência competitiva, que acaba por ser a tarefa não porque são múltiplas tarefas, mas a área na qual invisto mais do meu tempo, fazemos muitas coisas. Desde primário, ou seja, falamos com Key Opinion Leaders, que neste caso são médicos, qual é que é a opinião deles sobre um novo medicamento, ou se acham que certo ensaio clínico vai funcionar e se vai mudar o paradigma. Também fazemos análise secundária, ou seja, dentro da área de interesse para o nosso cliente, verificamos o que é que está a mudar a nível da concorrência e comunicamos, ou seja, para o nosso cliente estar sempre preparado para o que é que a concorrência anda a fazer, ok? E depois, numa instância mais final, e do que me lembro agora, criamos também plataformas para que o cliente tenha um acesso de uma forma muito simplificada a vários ensaios clínicos, tanto dele como dos competidores, que possa comparar os ensaios com bastante facilidade, tanto a nível só de parâmetros, ou seja, diferentes tipos de população, como também aos dados do próprio ensaio, ou seja, e isto permite que numa tomada de decisão seja mais fácil com os dados apresentados de uma forma muito fácil, ok? Se ele quiser mover numa certa direção, a nossa plataforma permite que ele tome essa decisão de uma forma muito mais educada. E de uma forma geral é isto, fazemos pequenos projetos noutras áreas, mas eu diria que dei um bom overview. Ok, então resumindo, o teu dia-a-dia é sempre diferente, o teu dia-a-dia é parecido, todos os dias são iguais, fala-me um pouco disso. Nós temos tarefas que são rotineiras, nós temos relatórios para entregar bissemanalmente ou então ao final do mês, são relatórios para clientes diferentes. E esses aí acabamos por ter de fazer de uma forma muito rotineira, ou seja, naquela data ou nos dias anteriores àquela data de entrega nós vamos estar focados em fazer aquelas pesquisas e perceber o que é que a competição neste caso anda a fazer para a área do cliente de interesse. Depois também por vezes temos projetos mais, como é que eu ia te chamar, espontâneos, em que pronto, de um momento para o outro temos de fazer uma coisa que não estamos habituados a fazer. Mas eu diria que é um 50-50, se calhar 60-40 para 60 mais o que já estamos à espera de fazer e 40% coisas que aparecem do nada que o cliente diz, tentem criar para aqui uma solução e nós tentamos fazer uma coisa. Então, na empresa onde tu trabalhas com pessoas com diferentes cursos, licenciaturas. Sentes que o teu curso te ajuda no que desempenhas hoje em dia? Torna-te mais forte em alguns pontos? O que é que achas? Sim, ou seja, o
o curso que eu fiz, neste caso o meu percurso académico, eu comecei com uma licenciatura em Química Medicinal, seguido um mestrado na mesma área e por fim fiz um doutoramento em Química, mas acaba por ser também na mesma área, porque era uma especialização em Química Médica. Os 2 primeiros foram feitos em Coimbra e o segundo foi maioritariamente feito em Lisboa, tendo também estado por um período de alguns meses em Londres e também por um período de um mês em Genebra, na Suíça. O que é que eu sinto que o percurso fez, este percurso académico todo? Nas fases iniciais deu as bases e que eu utilizo bastante, ou seja, quando surge um projeto novo em que tenho de perceber o que é uma CAR-T ou o que é um bispecific, isto são diferentes metodologias, pronto, eu já tenho as bases e percebo rapidamente ou com mais alguma facilidade do que um consultor que que não tenha uma base científica, percebe mais rapidamente o problema e aliás, perceber o problema acaba por ser, eu diria, quase a principal tarefa do consultor, é perceber o que é que o cliente precisa. Depois, a nível do doutoramento, dá um pouco mais o lado de desenrascar, eu diria. O lado de surge um problema novo, o cliente quer alguma coisa que nunca fizeste e aí é mãos à obra e vamos tentar partir esta pedra. E quando tu te inscreveste em Química Medicinal, aqui em Coimbra, já tinhas ideia do que irias fazer no futuro? Que irias estar nessa posição agora? Ou o que é que te levou a escolher Química Medicinal? Essa pergunta é muito curiosa porque a minha seleção de curso foi um processo muito pragmático. Eu andei a ver as cadeiras dos vários cursos, por todos os cursos do país. Bem, eu acho que acaba por ser assim com muitas pessoas, mas eu tinha mesmo impresso, eram cerca de 20 folhas com os cursos e eu andei ali a riscar. Se calhar não foi muito saudável até. E cheguei a um ponto em que tinha 6 e eu sabia que em qualquer uma das 6 que eu escolhesse ia ficar bastante feliz. Mas respondendo mais diretamente à tua pergunta, eu lembro-me de, no primeiro ano, falar com um colega e dizer que, mestrado talvez. A conversa foi assim, mestrado talvez, agora doutoramento, nunca na vida. E pronto, não foi assim que a vida aconteceu. Não foi assim e pronto, foi associado às escolhas que fui fazendo, entretanto, ok? Sim, e então, e qual foi, o que é que te levou a tomar a decisão de tirares um mestrado em Química Medicinal, aqui também no departamento, e porque é que não foste, por exemplo, para outro mestrado? Eu, quando termino a minha licenciatura, eu tinha uma boa relação com o meu orientador, na altura, e gostava, obviamente, da área. E então acabei por, apesar de ter visto o que é que havia noutras universidades, eu acabei por seguir porque coincidia com o que eu gostava e eu queria continuar a fazer investigação naquele grupo de investigação. Então, tu aconselhas os estudantes a procurarem uma área que gostem e principal, até aqui no departamento e tentar a sua sorte, não é? Claro, sim. Façam o que gostam, têm de ser ponderados nessa decisão, mas façam sempre o que gostam, claro. Já me disseste que o tirar no doutoramento nunca fez parte dos teus planos. Não, mas... no primeiro ano, calma. Depois chega uma altura. Sim, do primeiro ano, sim. E o que é que te levou a quereres tirar um doutoramento? Querias a carreira académica? Sempre foi uma opção? Ou... Conta, um momento de história. Termino a minha licenciatura, eu era um aluno bastante aplicado e entro no mestrado com bastantes boas notas. O mesmo se sucede no mestrado e o meu projeto de mestrado, final, acaba por correr muito, muito bem e eu estava efetivamente a gostar muito da ciência que fazia e tinha muita curiosidade pela ciência e gostava da área também. E então é daí que surge ir para o doutoramento. Acabei por não continuar no mesmo projeto, mas era continuar na área da química medicinal. Eu até acabei por mudar bastante o projeto e ir para uma área mais química orgânica, mas era a minha curiosidade que me mantinha neste caminho pelo doutoramento, pelo mestrado e depois pelo doutoramento. Era a curiosidade pela ciência e o gosto. E depois do doutoramento, o que é que decidiste fazer? Decidiste
continuar no meio académico? Decidiste ir para o mercado de trabalho? Conta-me um pouco desse processo. Ou seja, eu acabo o doutoramento e depois do doutoramento eu tive um período muito curto de pós-doc, foram 3 meses, e depois mudo para consultor. Esta decisão de mudar de uma carreira académica para consultoria, eu diria que surge obviamente dos meus gostos, ok? Eu queria que no meu dia-a-dia tivesse projetos mais rápidos e variados, e queria também que o meu trabalho no dia-a-dia tivesse mais impacto num cliente final. Isto porquê? Porque na ciência eu sentia que trabalhava muito, e ao final de um período de um ano eu publicava se calhar um artigo. Isto é um plano temporal muito otimista, ok? Trabalhar um ano para fazer um artigo é uma coisa muito otimista. E eu sentia que muitas vezes esse artigo, pronto, era mais um numa revista e não tinha grande impacto no final, e foi por isso que eu acabei por ir para a consultoria, que mantinha o gosto pela ciência e depois tinha os projetos mais rápidos, variados e que até ver tem tido algum impacto, ou seja, as minhas tarefas têm gerado algum impacto no cliente. E depois também há um lado mais negativo, diria, da academia, que existe alguma instabilidade. E eu via os meus colegas pós-docs mais com essa instabilidade e não queria seguir pelo mesmo caminho. E, por exemplo, tu disseste que tiveste uma experiência, 2 até, no estrangeiro. Achaste que fazer ciência em Londres e em Genebra é diferente de fazer ciência cá em Portugal? Essa pergunta depende muito do grupo de investigação para onde vais e de onde vens, ok? No meu caso, os grupos para os quais eu fui eram grupos que tinham, neste caso muito específico, tinham mais dinheiro e mais equipamentos. E então com mais equipamentos e mais dinheiro as coisas acontecem mais rápido. Simplesmente é isto. A ciência acaba por ser a mesma. Ok. E podes dar algum conselho a alguém que quer tirar o doutoramento ou tem essa ideia? O que é que deve fazer ou o que é que tu fizeste? Quando eu escolhi o meu doutoramento, eu fui muito por aquilo que me apresentaram logo, ok? Eu sabia já de alguns doutoramentos e conhecia colegas que tinham tirado doutoramento, mas eu fui pelo doutoramento que já conhecia. E também é importante dizer que um doutoramento, a instituição propriamente não importa o grupo e o trabalho que vais fazer, ok? O grupo de investigação, o teu orientador e o local. O que é que eu diria? Diria para alguém que procura um doutoramento para procurar também as bolsas europeias, ok? Existem umas bolsas, isto não só pensando também a nível financeiro, basicamente. Pensando a nível financeiro, uma bolsa europeia acaba por ter mais financiamento. E pronto, depois é balançar, porque se é uma bolsa lá fora, por vezes tens de estar mais tempo lá fora e depende do que é que tu preferes, não é? Se tens muitas coisas que te mantêm em Portugal, pode não ser uma opção, mas se não tiver, é isto que eu aconselho. É um bom conselho. Procurarem. E uma pergunta que suscita sempre muito interesse: achas que as notas ao longo do curso influenciaram a tua vida, tanto académica, como por exemplo quando foste tirar o doutoramento, como profissional? O que é que achas? Sim, eu acho que sim, até certo ponto, ok? Eu acho que meritocracia, ou seja, tens melhores notas, vais ter melhores resultados, diria, ou conseguir chegar mais longe, funciona muito bem até ao mestrado, ok? Até ao final do mestrado. A partir daí, quando começas a fazer ciência, eu acho que existe uma componente de sorte que não controlas, e muitas vezes, por muito mais que trabalhes, se não tiveres aquele live de sorte, pode não correr tudo bem, ok? Não sei se me fiz entender, e não sei se respondi à tua pergunta na realidade, mas sim, eu acredito que ter boas notas facilita muito a entrar no grupo de investigação que tu queres, facilita muito a fazeres, e mesmo se quiseres ir para um projeto que não foi aberto para o teu mestrado, tu podes falar com o professor e falar: olha, sou bom aluno, dá para fazer o projeto aí. E eles muitas vezes estão dispostos a isto. Chega uma altura em que, quando vais para o mercado de trabalho, que as tuas notas não interessam mais, ok? A partir do momento em que tu sais da academia, não contam assim tanto, diria. Às vezes mostrar que ganhaste um prémio aqui ou ali ajuda, mas quase nunca, ok? Quase nunca.
E durante o curso tiveste, por exemplo, no núcleo ou na associação académica ou em alguma atividade paralela que tenha dado algumas outras competências? Sim, estive no núcleo, cheguei a ser no último ano coordenador do Ploro das Descidas Profissionais e depois fiz parte também da mesa da Assembleia durante um ano, se não me engano. Fora disso, quando estava em Coimbra, joguei voleibol, mas isto não tem muito a ver, mas joguei voleibol pela Académica. Pronto, fui fundador da Molecular também e tive um ano na Molecular. Depois, quando vim para Lisboa, botei um bocadinho as relações, porque não tinha muito tempo. E achaste que te deram competências para o que fazes agora? Sim, principalmente a nível de comunicação e organização, diria. Porque com o núcleo e com a associação não tive, por isso não sei mesmo. Mas com o núcleo acabas por organizar, por exemplo, congressos científicos, que se nunca o fizeste pode parecer um processo completamente abstrato e difícil, mas uma vez que o fazes percebes que pronto, é trabalhoso, mas não é algo impossível e as coisas bem divididas, cada um com a sua tarefa conseguem chegar lá. Também fiz parte da ANEC durante 2 anos, ok? E, por exemplo, estiveste envolvido, que disseste no decorrer da tua licenciatura e do teu mestrado, em projetos aqui da faculdade em termos científicos. Fizeste algum estágio autoproposto? Como é que chegaste ao laboratório em que fizeste o teu trabalho? Sim, então várias coisas. No final do segundo ano eu fiz um estágio autoproposto para o ICNAS, fui lá um mês. Depois, no final do terceiro ano da licenciatura, eu fiz um estágio autoproposto CNC no grupo da professora Cavadas, não me lembro exatamente como é que se chama o grupo, do mês também. E depois, obviamente, fiz o projeto do final de licenciatura no grupo do professor Luís Jarnot e o projeto de mestrado também no grupo do professor Luís Jarnot. A tua pergunta era exatamente como é que isto influenciou? Como é que era a tua pergunta? Eu estava-te a perguntar se tinhas estado em algum desses estágios e o que é que achaste que isso te contribuiu para a tua vida? Sim? Bem, eu sempre olhei para estes estágios como experimentar, se não funcionar, ao menos percebi que não funcionou. Bem, no caso dos estágios curriculares não era bem assim, mas no caso dos estágios já autopropostos, como o do ICNAS e do CNC, foi muito do ICNAS foi para perceber se a nível de indústria se eu iria gostar daquilo, iria gostar de estar naquele ambiente. Depois no CNC foi para perceber se a vertente mais biológica, se eu iria gostar da vertente mais biológica. E pronto, tirei daí as minhas conclusões e obviamente que guiaram as decisões que fiz a seguir, tanto para os meus projetos de licenciatura como de mestrado. E agora mudando um pouco de assunto, estiveste há alguns anos aqui a estudar em Coimbra. Quais foram os pontos altos enquanto estudante? Muitos, boas memórias de Coimbra. Considero Coimbra a casa-mãe, na realidade. Tudo. Coimbra é incrível. Então, fizeste o curso, a licenciatura, o mestrado, o doutoramento e agora já estás no mercado de trabalho. A faculdade serão os melhores anos da nossa vida ou os melhores anos podem vir depois? Qual é que é a tua opinião? Eu acho que a faculdade é muito importante porque te coloca ao pé de pessoas que podem influenciar muito o teu futuro e se tu souberes fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo, pode ser uma experiência incrível. Porque eu acho que se tentares fazer tudo ao mesmo tempo, pode não correr muito bem, ok? E quando tu chegaste ao mercado de trabalho, achas que a adaptação foi tranquila? Sair do ritmo da academia e ires para o trabalho? Como é que foi a tua experiência? Bem, é importante referir que antes de trabalhar para uma empresa, trabalhava na academia, não é? Trabalhava no doutoramento, praticamente tinha acabado de sair no doutoramento e o trabalho do doutoramento é um trabalho em que tu arranjas o teu problema para arranjar a tua solução. E é um ciclo que acaba por ser sempre assim, ou seja, tu estás a resolver coisas para depois arranjar mais problemas a seguir e sempre um ciclo em que vais resolvendo. Numa empresa acaba por não ser assim, acaba por ser um processo mais fácil, eu diria.
porque os problemas vêm ter a ti e tu acabas por ter de os solucionar. Tu não és senhor tanto do problema como da solução. Eu estou a sentir que é mais fácil, estou a comparar obviamente com um doutoramento, ok? Não estou a comparar com o curso, que aí o processo estava muito delineado. Mas eu considero que é mais o dia-a-dia é mais tranquilo. E agora pedia-te para resumires para quem está a começar o curso ou para quem está na reta final, quais seriam os conselhos que tu gostarias de ter ouvido naquelas fases também? Eu diria para serem proativos, acima de tudo, mas não de uma forma desregrada, ou seja, não fazer logo a primeira coisa que vos apetece. Ou seja, sejam proativos de uma forma inteligente, não estejam sempre preocupados com a primeira coisa que vos aparece. O que eu quero dizer é pesquisem antes de escolherem qualquer coisa, informem-se bem e a partir do momento em que sentem que a vossa decisão já é suficientemente informada, sejam proativos e movam-se de uma forma rápida. Mas não sejam só proativos só por ser proativos, ok? Sejam inteligentes na vossa proatividade. Não sei se me fiz entender. E depois, o que é que eu acho que é muito importante também, e eu senti muito a sair do doutoramento e a entrar num trabalho mais normal, digamos assim, um trabalho de escritório. Assim que percebem que o vosso caminho não é o que o doutoramento ia levar, no meu caso, ou o que é que o mestrado vai levar para aqueles que estão no mestrado, tentem o mais rapidamente arranjar soft skills e hard skills que sejam cruciais para o próximo passo, ok? Para que o passo desde sair da academia e passar para o novo trabalho seja o mais soft, o mais rápido e suave possível, ok? E agora uma curiosidade que me despertou ao longo da nossa conversa. Na empresa que tu trabalhas, existem mais químicos ou tu és o único? Existem mais químicos, existem mais bioquímicos, existe uma pessoa de economia, existe pessoas de farmácia, mais químicos. Eu penso que não existem, mas eu acabo por ser o único, mas pronto, bioquímicos e químicos medicinais são perfis muito semelhantes, muito próximos. Espero não estar a ofender os nossos ouvintes. Mas há obviamente espaço para químicos. E aliás, se tiverem interesse, neste momento nós estamos à procura de pessoas. Enviem um currículo para o nosso chefe, que é o Miguel. E pode ser que ele vos aceite, não sei. Essa parte já não depende de mim. E sentes que seres químico nessa empresa traz alguma vantagem, tanto a ti como ao trabalho de equipa? Ser químico propriamente não. Ter uma base científica de ciências da vida, sem dúvida, ok? Isto eu digo, ou seja, porque eu nunca, ou até agora, não usei as minhas capacidades, por exemplo, química orgânica, que foi uma grande componente do meu doutoramento. Não usei nada de química orgânica, mas muitas vezes tenho de perceber porque é que certo medicamento vai ter um certo efeito secundário específico ou qualquer coisa assim, e por vezes perceber a estrutura química pode ser vantajoso, mas até agora o que eu sinto é que ter uma base científica boa é mais importante, não propriamente a química específica, ok? É o geral, o conhecimento geral. Queres acrescentar mais alguma coisa, uma nota final ou tocar em algum ponto que achas que eu não toquei ao longo da nossa conversa? Sim, posso dizer só mais uma coisa. Quando se termina um percurso académico, e aqui mais uma vez vou puxar outra vez mais para o lado depois de um doutoramento, acabamos por ter uma forma de comunicar muito científica, muito... Como é que eu ia te explicar? Procuramos logo os problemas do que vamos fazer. E muitas vezes eu acho que para entrar numa nova vaga ou numa nova posição basta só venderes o que fazes de uma forma diferente para que consigas essa posição, ok? Não sei se perceberam o que é que eu queria dizer, mas basicamente tu podes dizer a mesma coisa de uma forma diferente, como, sei lá, uma pessoa de gestão diria, e acaba por ter muito mais impacto do que se disseres como um bom cientista diria. Estou a perceber. E não tens mais nada a acrescentar?
Não, é tudo. Do meu lado. Não sei, vocês têm mais alguma pergunta? Então, fica mais um episódio com o André Luz. Fiquem atentos que teremos mais convidados. Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.